E uma pergunta que é muito frequente, né, mas como de fato, né, eu posso iniciar e ampliar os meus atendimentos via telemedicina de forma segura, tá? Então, né, nós médicos, a gente tem muito essa questão, né? Imagina abrir um consultório, montar toda a estrutura para atender 2, 4, 6 pacientes por semana, é um gasto muito grande. E aí, a telemedicina vem muito de encontro a esse tipo de situação, tá? Então, quantos colegas, né, às vezes não são demandados, procuram por WhatsApp, aquela pergunta, né, aquela imagem que manda, né? O que é isso? O que é esse exame, né? E o colega está ali fazendo uma telemedicina informal, porque se ele responde, dá uma orientação, isso é equivalente a fazer um atendimento médico. Então, hoje tem regras, você precisa registrar isso em prontuário. Temos uma resolução sobre telemedicina. Então, qualquer interação que você fizer com uma pessoa, um paciente, sobre um assunto médico à distância, isso pode ser caracterizado como uma consulta, como uma telemedicina. E você precisa fazer isso dentro das regras do Conselho Federal de Medicina, e entre essas regras está a questão do registro da informação, do registro do atendimento, do prontuário, né? Então, você precisa registrar esses atendimentos em prontuário. Então, muitos colegas falam, eu respondo pergunta ali no WhatsApp, eu faço print de tela e guardo. Isso não tem validade, tá? Um print de tela não tem validade porque ele pode ser adulterado. Então, para um print de tela ter validade, tu tem que ir lá no cartório, fazer uma ata notarial e guardar aquela ata notarial. Ninguém vai ficar fazendo isso, né? Então, é muito mais prático você ter as ferramentas adequadas para fazer telemedicina e fazer o registro desse atendimento ou dessa interação na ferramenta de prontuário eletrônico, por exemplo, tá? Então, eu aconselho sempre ler a resolução do Conselho Federal de Medicina para ver as regras que estão lá, que é o que a gente precisa fazer. Então, muitos colegas falam, mas eu só tirei uma dúvida no WhatsApp. Mas é um procedimento, né? Um ato, vamos dizer assim, é um ato médico, porque você está tirando uma dúvida de um assunto médico e às vezes dando uma orientação e às vezes uma conduta até o paciente procurar o atendimento presencial. E você fez um ato, então você precisa registrar esse ato médico, tá? Então, a partir desse momento, né, que você pretende fazer telemedicina, você pode comunicar às pessoas, né, do seu meio, os seus pacientes, por exemplo, de consultório, que você faz uso dessa ferramenta que eles podem estar utilizando, tá? E aí você vai também divulgando, né? Pode divulgar nas suas redes sociais que você tem essa possibilidade de atendimento, diga como funciona, né, esse tipo de atendimento, né, como é que funciona uma consulta de telemedicina, quais são as limitações da consulta de telemedicina, quando utilizar a telemedicina, né? Leve isso para as redes sociais que você tem, leve essa informação para os grupos, né, de conhecidos, parentes, né, e aí as pessoas vão ter consciência de como você pode estar atendendo elas quando elas precisam desse tipo de atendimento, tá? E outra coisa muito importante é que você vai substituir essas consultinhas, né, que eu chamo de consultinhas de WhatsApp, né, de direct de Instagram, né, antigamente era chamado consultinha de corredor, né. Eu dou aula de semiologia e lá na primeira aula de semiologia eu comento, né, sobre isso. Consultinha de corredor não é o local adequado para fazer consulta, porque você vai pegar ali, a pessoa vai passar ali no corredor do hospital, de repente um funcionário, e vem lá com um exame, né, do filho. Esse aqui é o exame do meu filho, dá uma olhada para mim. Isso é uma consultinha de corredor. Você não sabe nada daquele paciente, né? Você só tem um exame lá cheio de números, mas você não sabe a história. Por que esse exame foi pedido? Como está esse paciente? Né? Então, isso é uma consultinha de corredor e a gente não pode fazer isso. Tem que formalizar essa consulta, fazer uma anamnese e a telemedicina traz essa oportunidade, tá? Porque na telemedicina, apesar de não ter o exame físico, ainda é muito melhor do que você fazer uma consulta de só dar uma olhadinha no meu exame, né? Então, essa olhadinha no exame tem toda uma responsabilidade, tem o seu tempo de dedicação aos estudos, a sua especialização, tá? A sua dedicação naquele momento. Então, a gente tem que formalizar o nosso atendimento e fazer o registro disso, né? Porque é uma norma. Registrar um atendimento em prontuário é uma norma, tá? E também, fazendo isso de forma formal, você tem a oportunidade de buscar o que é ético, é
os seus devidos honorários pelo seu serviço prestado, tá? Então, isso está lá, é ético você ter os seus honorários pelo serviço médico prestado, tá? Então, vamos acabar com essas consultinhas de corredor, de WhatsApp, fazer isso da maneira correta, formalizar esse atendimento, que vai ser muito melhor para o próprio paciente, porque você vai fazer isso da maneira correta, trazer mais segurança no atendimento, mais profissionalismo, e para você, médico, também, pela formalização e também os honorários médicos que são importantes para você se manter trabalhando, atendendo bem as pessoas, com dedicação, tá? Muitas especialidades médicas são carentes, né, no interior do país. Então, eu sempre brinco, uso o exemplo da genética médica, né? Mas mesmo assim, muitas cidades não têm um psiquiatra. E a telemedicina dá a oportunidade dos pacientes de locais que não têm um especialista de poderem buscar um atendimento especializado, mesmo que de forma remota. O telemonitoramento médico é muito importante também nas doenças crônicas. Já tem estudos mostrando que pacientes diabéticos, por exemplo, que recebem um telemonitoramento, eles acabam tendo uma performance melhor na adesão das medidas de mudança do estilo de vida e também na terapêutica, e melhoram, por fim, né, a sua hemoglobina glicada. Tá? Já tem estudos, inclusive um estudo brasileiro sobre isso, que é muito interessante. Parceria também na questão dos colegas médicos, né? Fazer uma teleinterconsulta, então um clínico e um especialista que não tem naquela região, né? O paciente pode ir até o consultório desse clínico, esse clínico vai estar presencialmente com o paciente e o colega especialista num link online acompanhando a consulta e orientando a anamnese, o exame físico voltado para a sua especialidade, né? Para o que está sendo investigado daquele paciente. Isso dá a oportunidade do paciente ter acesso àquele médico especialista e, ao mesmo tempo, o médico especialista ter as informações do exame físico realizadas por um médico, né? Então, isso é muito legal também. A teleorientação, né? Pessoas que têm dúvidas, querem uma orientação médica, mas não uma consulta com receita, né? Por exemplo, né? Um acompanhamento, né? Após uma cirurgia, né? Fez o pós-operatório imediato, o paciente voltou lá, tirou os pontos, mas você quer acompanhar aquele paciente 1 mês, 2, 3 meses depois do procedimento cirúrgico, e esse paciente é de outro estado, de outra cidade, né? Ele vai se sentir bem acompanhado, vai se sentir acolhido, sabendo que o médico que operou ele está acompanhando ele também, tá? Outro ponto que dá muita oportunidade também é para aqueles pacientes que não têm a condição de ir até um consultório presencial. E a gente sabe que um atendimento particular a domicílio tem um custo maior, porque o médico vai fechar a agenda 2, 3, 4 horas, às vezes, para ir até a casa do paciente fazer aquele atendimento. Então, dá mais acesso também a pacientes que precisam de um acompanhamento de um médico neurologista, geriatra, por exemplo, com mais frequência, e aí pode alternar consultas presenciais com consultas remotas também, tá? Paciente, por exemplo, que é o teu paciente de muitos anos, tem aquela confiança, aquela ligação contigo, e esse paciente muda de cidade, mas ele gostaria de manter o acompanhamento com você também. Então, é uma nova oportunidade que surge. O paciente pode manter o acompanhamento com aquele médico que já conhece ele há anos, só que agora, por uma questão geográfica, não poderia mais acompanhar, e com a telemedicina, pode manter esse acompanhamento. Ele vai ter, às vezes, um médico assistente lá na cidade dele, que ele mudou, e o médico que já acompanhava ele há muito tempo pode continuar interagindo com ele e também trocando informações com esse colega que vai começar a acompanhar ele. Então, dá mais oportunidade do acompanhamento contínuo, integral, né, dessa telemedicina, ajuda a gente manter o acompanhamento dos pacientes e também manter a nossa atuação médica, nossa renda, né, e também, principalmente, né, eu gosto de atender as pessoas, né, então você mantém aí a sua atividade, mesmo que tenha alguma situação que impeça, né, a maioria dos atendimentos de serem feitos presencialmente. A gente vivenciou isso há pouco tempo atrás, tá? E a telemedicina foi uma ferramenta muito importante para dar continuidade ao acompanhamento médico de muitos pacientes.